Antes de mais nada, né, bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar, realizado aqui pela OpenCAD. Meu nome é Eduardo Lima, sou engenheiro de produtos aqui da OpenCAD. Desde já, agradecendo aqui a sua presença conosco, pois aqui comigo também se encontra o Pedro Silva, que vai me ajudar a dar suporte neste webinar, ok? Esse webinar, né, que vem aí com um foco em falar das aplicações de sistemas robóticos e autônomos, tá? Lembrando que se alguém tiver alguma dúvida, curiosidade ou até um comentário, peço que nos encaminhe aí nessa aba de perguntas ao lado, ok? Que ao final, né, sobrando um tempo aqui, eu vou responder aquelas, né? E, lógico, alguma que ficar sem responder, eu entro em contato com vocês para responder pessoalmente depois, ok? Aqueles que ficarem também até o final receberão um certificado de participação deste webinar, né? Depois de responder aí o nosso questionário ao final, né? Que é muito importante, pois é com ele que colhemos as dúvidas, as sugestões de vocês para propor webinars futuros como esse que vocês estão vendo aqui, tá bom? Olha só, na nossa agenda de hoje, nós vamos falar, né, da manipulação robótica autônoma, falando aí vamos dizer, uma contextualização sobre esse assunto, tá? Falaremos dos desafios e das soluções tecnológicas que acompanham esse setor. Veremos algumas aplicações no software, né, sem entrar em detalhes técnicos aqui, ok? E no final, né, mostraremos aí um dos cases de sucesso envolvendo alguma das ferramentas que vocês vão ver aqui hoje, tá? Lembrando também, eu acho que até já foi comentado aí pelo bate-papo, né? Este webinar ele será gravado e encaminhado ao nosso canal no YouTube, né? Lá vocês irão encontrá-lo, né, de maneira segmentada com cada um desses tópicos da nossa agenda de hoje. Então, se você gostou mais de ver as aplicações, se você gostou mais de ver os desafios que tem ali, basta você ir lá depois e clicar nessa parte específica que você quer rever, ok? Então, vamos dar início ao nosso webinar. Espero que gostem do conteúdo. Muito bem, iniciando pela manipulação robótica, né? Como eu disse, eu vou contextualizar um pouco sobre essa transformação, ou melhor dizendo, as tendências que geram em torno desse tema, né, da robótica e da capacidade dele ser autônomo. Tá bom? Bom, antes de tudo, eu acho que essa imagem a gente consegue entender, vamos dizer, muitas das aplicações do ramo da robótica autônoma, né? Aliado ao que foi visto pela pandemia, né? O impacto da escassez global de mão de obra, ele ainda é sentido, né, por muitas empresas que tentam acompanhar as demandas dos clientes, né? Por exemplo, né, o setor automotivo ele passou por isso, né? Daí, somando com uma interrupção das cadeias de suprimentos, né? Aumento dos custos de energia e de toda aquela incerteza global, né? Fez com que as empresas busquem automação robótica como forma de aumentar o quê? Aumentar a flexibilidade, criar resiliência e tornar suas operações mais sustentáveis, né? A palavra sustentável hoje em dia faz parte de toda a tendência que a gente vai ver daqui para frente, né? E isso fez com que mais empresas buscassem a automação para aumentar a produtividade, aumentar a eficiência, aumentar também a resiliência, né? Dito isso, nós temos aí algumas tendências para 2023, tá? Eu listei algumas delas aqui, ó. Uma delas que eu, né, até já comentei aí, está vinculada a alta demanda por robôs, né, que será forte em países que estão buscando o que a gente chama de reshore, que é a volta
tenta imaginar o seguinte, que é uma volta do negócio que estava em outro país, né? E também temos a tendência da nearshore, que é a contratação de uma equipe remota que esteja geograficamente, né, até logisticamente falando, né, próxima da empresa. E a verdade é que os serviços robóticos, né, eles são uma boa opção para ter esse tipo, né, de serviço, para ter esse tipo de iniciativa. Tá? Temos também, né, óbvio, a inteligência artificial, que é somada aí com o IoT, internet das coisas, e a tecnologia autônoma, né? Essas ferramentas, elas juntas tornarão aí os robôs mais fáceis de usar, tornarão eles mais acessíveis, né? Isso vai também expandir o número de tarefas, certo? Permitindo que eles assumam qualquer atividade, né, nos mais diversos setores que a gente tem, né? É como vocês podem ver pela imagem ao lado, né? Um setor logístico, né? Trabalhando aí com transporte de equipamentos, de produtos, a parte robótica, ela pode ser, na verdade, ela é uma excelente alternativa, né? E uma outra tendência também é relacionada a parcerias especializadas entre escola, universidade ou educadores, né? Com o quê? Com o mercado, né? Eles ajudarão a munir, né, os trabalhadores atuais e futuros com as habilidades necessárias para progredir, né, em uma nova era de automação. Ou seja, né, o que eu estou falando aqui? À medida que os robôs se tornam mais comuns em fábricas, né, armazéns ou em outros ambientes, haverá aí um aumento nas parcerias entre fornecedores de robôs, fabricantes e educadores, né, para garantir que as pessoas tenham as habilidades certas para um futuro automatizado, né? Não adianta nada a gente estar falando aqui de robô, mas vamos dizer quem vai dar a manutenção neles, né? Quem vai ser o técnico especializado para resolver algum problema específico que possa acontecer com eles, né? Tudo isso tem que evoluir junto também, não é só aplicar o robô, tem toda uma infraestrutura, vamos dizer, acadêmica, né? Uma infraestrutura mais especializada que tem que ser inserida também nesse contexto, tá? Ok, todas essas tendências irão aumentar, né, a velocidade nos processos, né? Aqui eu vou ressaltar algumas consequências disso, né? Vale ressaltar também que isso não significa que os robôs substituirão os humanos, tá? E pelo contrário, como eu falei, né? Aqui ocorrerá um progresso maior na colaboração entre homem e máquina, né? Para complementar a força de trabalho, tá? Além disso, temos aí também dispositivos instalados, né, em ambiente industrial que necessitam de profissionais qualificados, como eu comentei, né, para fazer sua manutenção e operação, né, aumentando aí a qualificação profissional de mercado. E temos também um maior uso de robôs colaborativos, né? Por exemplo, os robôs que focam nas chamadas, tem uma sigla, né, que fala DDD, que é Do Dirty Dangerous, ou seja, né, as tarefas mais monótonas, as tarefas mais sujas e as tarefas mais perigosas serão assumidas pelo robô, né? Nenhum humano precisa mais fazer aquela coisa. Quem faz isso é o robô, né? Não só essas são as consequências desse avanço, né? Mas outros termos eles acabam surgindo, né? Para, vamos dizer, conceituar muito do que a indústria 4.0, falando aqui um pouco dela também, muito do que a indústria 4.0 busca quando o assunto é o quê? Transformação digital mais automatização de processos, né? E quando eu estou falando disso, até eu já falei disso aqui em outros webs, eu estou falando de quê? Estou falando do RPA, né? Esse é um dos itens mais falados nas empresas e indústrias atualmente, tá bom?
Muito bem, o que veio a ser o RPA? RPA é um termo do momento, né, para automação robótica de processos. Ele pode ser entendido aí como uma aplicação tecnológica que visa automatizar processos corporativos, né, com o uso de ferramentas estruturadas capazes de realizar determinada tarefa, tá? Ou seja, uma empresa que utiliza a tecnologia com um software, por exemplo, um software de RPA, ela é capaz de processar transações, manipular dados, ela é capaz de comunicar-se com diversos sistemas industriais, né? Ela é capaz de disparar várias mensagens, respostas de e-mails, né? Tudo de maneira autônoma. Pensem que como eu falei, aquela atividade monótona e, querendo ou não, tendo uma consequência mais rotineira, isso vai ser assumido por um robô, né? Muito bem. O RPA ele funciona com softwares, né, ou robôs, falando aqui, né, deles. Só, né, para vocês entenderem um pouco, né, o RPA é tentem imaginar também que é aquela ação que é aplicada normalmente no front-end, né, dos códigos, para não alterar ali a essência do back-end, né? Na verdade, o RPA ele vai o quê? Ele vai executar comandos naquela superfície comum do usuário ali, né, de maneira 100% automatizada. Bom, muito bem. E quando eu falo em softwares, né, podemos citar uma ação robótica, né, sei lá, em um CRM de alguma empresa, né, por exemplo, tá? Só para contextualizar nessa questão de software aqui, tá? Outra característica é que o RPA do RPA, né, que a intervenção humana não é necessária, né, a entrada de dados, né, a análise e até a implementação imediata, né, é feita pelo software ou pelo robô, tá? O objetivo é o quê, né? É tornar a execução mais otimizada e independente possível, né? Deixando assim o RPA sem ser uma aplicação assim intrusiva, né? Em aspectos mais práticos falando aqui, tá? Mas tudo bem. O que a gente ganha com isso, né? Aplicando ali o RPA, que é Robotic Process Automation. São vários os benefícios, né? As vantagens que se tem. Aqui eu vou citar apenas algumas delas, tá bom? Dentre elas, até eu já citei algumas aqui no decorrer da minha fala, né? É o que? A otimização da produtividade, né? Esse aí é uma das principais vantagens na adoção do RPA, né? Que é você aumentar a sua produtividade, você traçar objetivos para várias empresas, né? Enfim, temos também maior precisão e constância, que melhora ali a qualidade de entregas, né, dos produtos, de entregas dos serviços, né? Temos também a redução de erros, né? Toda a execução ela sendo programada e bem definida, né, com base em dados de fontes seguras, você tem garantia, né, de que erros humanos não acontecerão, né? Essa é uma outra vantagem também. Temos também o RPA, ele enxuga muitas necessidades que antes eram necessárias, né? E a resposta tecnológica é o quê? Trazer menores custos operacionais, né? Ou seja, aquela dinâmica que impacta na receita da empresa, né? Você vai estar ali reduzindo custos. E outra vantagem é na integração com outros sistemas, né? O RPA ele atua de forma a automatizar execuções, né, por fora, né, de sistemas e aplicativos, o que possibilita uma aplicação de forma mais geral, de forma mais autônoma, né? E se vocês pensarem, né, no RPA e nas outras tecnologias que eu comentei, né, pensando lá, inteligência artificial,
pensando no IoT, né, toda a tecnologia autônoma que eu comentei, nós chegaremos, estamos falando também, né, das Smart Industry ou Smart Factories, né, também é chamado assim, ou qualquer outra empresa ou setor que queira mais tecnologias que tragam o quê? Aumento de produtividade, aumento de eficiência e aumento de resiliência, né? Então, só para a gente contextualizar um pouquinho, talvez com um exemplo fique um pouquinho mais fácil. Nos últimos anos, né, com a introdução da digitalização nas fábricas mediante a indústria 4.0, inclusive eu até já comentei isso aqui em outro webinar, né? O conceito Smart Factory ou Smart Industry, né? Ele está sendo incorporado, né? Como pode ser visto aqui, né? Nesse sistema de manufatura para otimização de ativos, né? Operações diversas, força de trabalho no chão da fábrica, né? Usando aqui o IoT, onde os dados dos sensores são conectados e analisados por meio da nuvem, né, e da inteligência artificial. Com isso, essas tarefas podem ser otimizadas, né, deixando o fluxo de operações com mais precisão e menos erro, que foi aquilo que eu comentei. E ao final, né, como eu falei, o RPA não se aplica só ao robô em si, né, mas sim a algum software que possibilite a otimização do sistema que monitora o processo, tá? Permitindo, assim, então, não só a automatização das operações, né, que eu comentei anteriormente, ou das tarefas da fábrica, como também a otimização do sistema de operação ou do sistema de monitoramento, né, no qual está conectado com o funcionário, né, na sua Smart Factory ou Smart Industry, ok? Isso, como eu falei, né, toda essa automação, ela aumenta a segurança e a eficiência do trabalhador, né? Por meio do quê? Por meio dos robôs colaborativos e de sistemas que otimizam, né, as funções rotineiras e desgastantes, né, dos funcionários. Tá bom? Muito bem. Uma vez entendido as narrativas, né, vamos falar agora dos principais desafios e soluções tecnológicas que encontramos nesse setor. Bom, e falando um pouco mais, vamos dizer, direcionado aos desafios e tecnologias para os robôs móveis e autônomos, que devem, né, ser capazes de gerenciar uma série de, a gente chama de julgamentos cognitivos, né? Por exemplo, a capacidade avançada de detecção e desvio de obstáculos, né? Isso requer querendo ou não, né, uma combinação de tecnologias que a gente chama de multidisciplinares, né? Muitas delas já até comentei aqui, é o IoT, é a inteligência artificial, envolvendo ali, né, o machine learning, o deep learning, o reinforcement learning, né? Então, muito bem. Devido a essas complexidades, né, os seguintes desafios técnicos ainda são tidos, né, como um empecilho, vamos dizer assim. Temos aqui, né, a integração de tecnologia em vários domínios, né? Daí nós estamos falando como, por exemplo, processamento de imagem, planejamento de movimento, sistemas de controle, tá? Temos também múltiplas combinações de sensores e atuadores, né? Que, querendo ou não, eles requerem transformações, né, requer transformações de coordenadas, né, para o robozinho estar executando ali a função, está fazendo a tarefinha dele, tá? Temos também o processamento de sensor, né, de alta resolução e multidimensional,
seja ele distribuído ou em paralelo, tá? Tem também a sincronização de tempo e fusão de sensores, aqui incluindo o processamento misto síncrono e assíncrono, né, para acomodar aí diversas, ou melhor dizendo, diferentes taxas de sensores e atuadores, tá bom? Muito bem. E como é que eu consigo unir, né? A gente vê esses cenários, essas dificuldades, essas complexidades, né, que se tem para resolver nenhuma única plataforma que me traga ali soluções tecnológicas de ponta, né, para eu estar solucionando vários desses problemas, vários desses desafios que a gente encontra. Lógico, a resposta aqui é a utilização das ferramentas do MATLAB Simulink. E por que eu estou falando isso? Porque é realmente importante ter ferramentas de desenvolvimento, né, que suportem aí vários pilares da robótica. Temos, né, no meio o software, né, que nos permite uma plataforma de modelagem, tanto do robô físico, né, em si, quanto do ambiente no qual ele vai estar inserido, tá? A plataforma do MATLAB Simulink também permite um design, né, de aplicações autônomas, incluindo aí a percepção, o planejamento e o controle, tá? E claro, né, permite também a implementação e teste com hardware, né? Aqui eu sempre digo, né, o software que simula, a gente está lá no computador, né, simulando vários cenários virtual, existem vários softwares, né, que fazem isso, né? Mas e aquele que te possibilita transformar aquilo que você fez aqui no seu ambiente virtual e trazer para a realidade, né? Isso aqui a gente está falando só do MATLAB Simulink, tá? Ou seja, ele vai transformar o seu modelo virtual em realidade, graças às diversas portabilidades que ele tem, tá bom? E nesse primeiro pilar, eu vou falar dos três aqui, né, de maneira sem entrar muito em detalhes técnicos aqui, mas nesse primeiro pilar, né, no qual o MATLAB Simulink, eles oferecem soluções para a idealização do robô, né, e do ambiente que ele vai ocupar. Nós temos aqui, né, de maneira geral, tá, pessoal? Com o MATLAB Simulink, você pode o quê? Você pode otimizar projetos personalizados, né, após criar uma modelagem física, incluindo sistemas mecânicos, os atuadores, né, sistemas elétricos, óbvio, modelos de objetos de ambiente, sistemas fluidos dinâmicos, né, se for um robô que tenha alguma parte hidráulica, enfim. Temos também uma facilidade de importar modelos CAD para adicionar algoritmos de movimento, né? O software ele já conversa com diversas plataformas, né, CAD, nas quais você pode trazer os modelos CAD prontos, né, para a simulação, ok? E além disso, o MATLAB Simulink eles permitem arquivos URDF, né, do seu modelo de robô. Para quem não sabe, né, o URDF significa Universal Robot Description Format, que é, a grosso modo, né, o formato de descrição universal do robô. É como se fosse um tipo de arquivo responsável por processar o modelo do robô, tá? Juntando tudo o que ele possui, né, de características. Então, estou falando da parte CAD, eu estou falando do tipo de junta que ele vai ter, tá? Das características físicas do robô, momento de inércia que ele vai ter em cada braço, enfim, dentre outras coisas, tá bom? Com isso, né, você poderá criar um modelo de simulação com uma linha de código para importar e simular com todas essas informações, tá? E você também pode, até esqueci de comentar, você também pode carregar um modelo de robô, né, no Robot Library, né, que também é comumente utilizado, tá? Muito bem.
Quando falamos em simulação robótica, ainda nessa primeira parte aqui, sabemos que a realização de experimentos com sistemas reais ela é muito cara, né? Ela é demorada e às vezes ela é até perigosa, né? Por isso, né, a simulação é encare como uma poderosa ferramenta para análise, né, e otimização, especialmente quando a sua plataforma ou sistema é complexo, né, como um braço robótico, ele exige, né, vários sistemas aqui, na maioria das vezes, são muito complexos, né. E se a gente analisar cada um desses processos abaixo, né, listados aqui, lógico, né, sem entrar em detalhes técnicos, nós temos na parte do Initial Fast Low Fidelity Simulation, ou seja, né, para uma rápida checagem de movimentos, vamos dizer assim, vemos que o software traz consigo ferramentas muito úteis para cada uma das juntas, né? Então você consegue identificar se aquela junta está exercendo o movimento na qual, né, ela é capaz de fazer, tá? Depois, né, você pode verificar o movimento de forma interativa, né, como pode ser visto aqui nesse videozinho, né? Tudo isso é possível, né, graças a essa plataforma, tá bom? E agora, né, na etapa de multicorpos, podemos adicionar mais itens, né, ao robô em si, né, de alta fidelidade, bem como modelos de ambiente, né, usando o Seascape Multibody aqui. A principal diferença aqui, né, para a etapa anterior, só para deixar claro, né, é o ambiente no qual o modelo se encontra, tá? Então aqui é possível você incorporar, né, como vocês estão vendo aqui, incorporar uma dinâmica com limites de movimento, né, limites de trajetória, fazer uma modelagem de contato, como ele está pegando esse itemzinho aqui, né? Então, tudo isso já é possível fazer dentro da plataforma, tá bom? MATLAB Simulink. E com o seu modelo interagindo, né, com o ambiente, né, agora você pode co-simular, né, conectando o Simulink com o robô externo, né, fazendo com que o que acontece dentro do ambiente virtual seja visto na vida real, né, com os movimentos do robô, tá? Que é o que está acontecendo aqui. Ele permite diversas configurações, né, que você consegue fazer e ao mesmo tempo no ambiente, né, exatamente como ele vai ter na prática, você consegue ver se ele está executando a tarefa como tem que ser feita, tá? Muito bem. Agora falando do outro pilar, né, que eu comentei, no pilar de automação, né, a gente falou ali da percepção, planejamento e controle, são as principais tecnologias para permitir, né, a autonomia de um sistema robótico, certo? Então aqui, por exemplo, no caso da percepção, ela vai o quê? Ela vai depender de dados sensoriais, né, para adquirir a autoconsciência, vamos assim dizer, né, e consciência global, que permite ao robô realizar tarefas de navegação, ok? Temos também o planejamento, né, que vai fornecer um caminho seguro e livre de colisões na direção do robô, né, a um destino desejado na presença mesmo, né, com a presença de obstáculos, ok? E por fim, lógico, um sistema de controle, né, que faz com que os atuadores do robô executem esse conjunto específico de movimentos e forças, né, para seguir de perto o caminho até a meta dele, né, até o objetivo no qual ele vai ter no cenário, né? Seja com as incertezas, as perturbações, né? Os obstáculos que ele vai ter no caminho, tá bom? Isso tudo sem sistema de controle, né? Você não consegue fazer.
Olha só, de alguns exemplos, né, na etapa de percepção, olha que interessante, né? Por exemplo, as ferramentas de Deep Learning são utilizadas, né, para rotulagem de objetos. Neste caso aqui, né, o robô identifica, classifica, né, quais os objetos que ele tem ali. Então, ele tem uma caneca, ele tem um equipamento, um componente circular, ele tem um filtro, não sei, e tem uma outra coisa aqui, em cores, no próprio shape, né, na própria caracterização da geometria, ele faz toda a classificação. E lógico, ele vai lá na biblioteca dele e ele sabe aquilo que ele tem, né, que pegar de acordo com as instruções que ele tem, tá? Na etapa de planejamento e controle, né, falando das duas aqui ao mesmo tempo, o resumo né, que você vai ter ali a definição do problema a ser resolvido, né? Então, o planejamento, a geração da trajetória e o gerenciamento do controle de tudo isso, né, é feito nessa etapa, né? E como eu falei, né, você traz aquilo que você vai ter na prática para o ambiente virtual, certo? Tendo que na prática ele vai ter esse mesmo obstáculo, né? Então você consegue trazer isso para o ambiente, né, do MATLAB Simulink, fazendo com que ele simule e quando você incorporar esse código, ele já está pronto para executar, tá bom? E por fim, né, como eu falei, você quer que o seu robô, né, o seu sistema execute as tarefas exatamente como ele fez no ambiente virtual, certo? Então, o pilar aqui da implementação, né, garante que todas as ideias, né, a modelagem do ambiente virtual se transforma em realidade, né? Aqui, ó, a implementação, né, ou a gente chama também de deployment, né, traz as diferentes maneiras de conectar seu código ao robô, tá bom? Uma opção, né, é usar o MATLAB Apps, que ele fornece uma maneira, vamos pensar assim, uma maneira mais rápida de conexão, tá? Com aplicativos executados fora do MATLAB, né? Com os próprios dados do MATLAB em si, tá bom? Isso é diferente, né, da segunda opção aqui, que é a geração de código em si, né, de maneira automática, como a gente já sabe que é possível fazer no MATLAB Simulink. E a terceira opção é usar o ROS, né, que é uma se não me engano, é um middleware que pode ser usado, né, para comunicação entre os algoritmos que você projeta, vamos dizer assim, né? E em um robô em hardware ou no ambiente de simulação, né? Além de ser usado, desculpe, além de ser usado para se também conectar diretamente ao robô, o ROS também pode ser implementado em uma rede de máquinas, né? Por meio da ou até uma GPU também, tá bom? Enfim, várias opções, né? Tem várias maneiras de você conectar. Lógico, tudo vai depender daquilo que você precisa de acordo com a demanda, né? E justamente, né, por parte dessa implementação robótica, né, que a OpenCAD hoje oferece soluções tecnológicas para o setor do agronegócio, né, que almeja aí diversas soluções robóticas, né, como excelente alternativas para o agropecuário, né, que procura ali uma rastreabilidade individual dos seus animais, né. Até já comentei aqui em outros webinars, né, mas só passar um overview aqui. Para quem não sabe, né, existe uma falta muito grande de rastreabilidade individual, melhor dizendo, né, da proteína animal ela é um dos grandes gargalos do setor agropecuário, tá? Você não tem essa rastreabilidade individual dos animais, né? E querendo ou não, porque
por que isso é um gargalo, né? Porque ali existem diversas perdas, né? Por doenças, ou até mesmo roubo, né? Enfim, existe uma grande falta de monitoramento individual da proteína animal, né? Mas, neste caso, né, o OpenCAD já oferece uma solução simples, barata e fácil de incorporar em qualquer manejo animal. No caso aqui, né, a gente tem um exemplo de um sisteminha, né, de uma suinocultura, né? Haja vista que o suinocultor ele quer ter uma previsibilidade do ganho da proteína animal, nesse caso aqui, a OpenCAD oferece as tecnologias necessárias desde a implantação das tags nos animais até o monitoramento por robôs, né? Por isso que eu chamo a atenção aqui, monitoramento por robôs e adição, né, da inteligência artificial nas diretrizes de manejo, né? A fim de não só o suinocultor ter ali, né, a previsibilidade do ganho, como também conseguir, né, conseguir otimizar a sua produção animal, ok? Se a gente pegar só o fato, né, de que o suinocultor tem à disposição a rastreabilidade individual da sua proteína, né, da proteína animal, ele já ganha muito lá na frente, né, pois todo esse monitoramento robótico, tá, que eu comentei, ele acrescenta um ganho, né, de certificação de qualidade da carne suína. Então, tem muitas vantagens aqui. Essa é uma das grandes soluções que a OpenCAD está oferecendo para o setor para o agropecuário em si, né, que quer ter essa responsabilidade individual. E, claro, aqui a gente não vai entrar em tantos detalhes, mas para quem quer saber mais detalhes, eu convido a apontar o seu celular para esse QR Code que está agora na nossa tela, que você vai conseguir ter mais detalhes sobre isso, tá bom? Eu vou pedir também ao Pedro, por favor, compartilhe com eles alguns links. Logicamente, depois do OPK de Agro ali, existem alguns links sobre essa parte de inteligência artificial, né? E a parte toda de tecnologia robótica de sistemas autônomos, que inclusive eu utilizei para estar fazendo aqui os slides. Eu acho que seria um item a mais para que vocês possam saber mais detalhes sobre tudo isso que eu comentei, tá bom? Pedro já disponibiliza para vocês aí no bate-papo esses links, ok? Muito bem. Agora, né, falando das aplicações no software, né, eu vou mostrar aqui algumas delas. E antes eu quero ressaltar que toda a parte robótica autônoma, né, o MATLAB e o Simulink trazem soluções, né, para diversas frentes aqui. As 4 principais eu trouxe aqui, né, por exemplo, temos os drones, né, que são o UAV, que são os veículos não tripuláveis, né. Temos também a direção autônoma. Nós sabemos, né, que inclusive até já comentei aqui em outros vídeos em outros webinars, né, que os veículos eles estão cada vez mais sensorizados, né, o que está possibilitando, né, uma maior automação veicular, né, é parte dessa tecnologia que faz com que o seu carro, né, estacione sozinho, se você não sabe, mas enfim, o MATLAB Simulink já traz soluções para isso. Temos também a parte do braço robótico, né, que, enfim, tem uma vasta aplicação industrial, né, principalmente na indústria automotiva, né, a gente sabe disso. Temos também os veículos terrestres autônomos, né, que a gente chama de AGVs, que queira ou não, se move em qualquer ambiente, né, seja ele com obstáculos ou não, né. Aquele robozinho que faz a limpeza na sua casa, querendo ou não, ele usa tecnologias como essas aqui para estar se locomovendo e limpando a casa totalmente, tá? Mas muito bem, vamos ver aqui no software. Eu preparei aqui 2 das principais toolboxes que eu vou mostrar aqui hoje para vocês. Deixa eu só mostrar aqui. Essas toolboxes, né? São elas o Robot System Toolbox. Vou mostrar aqui alguns exemplos. E temos também o AV Toolbox,
tá? Todas essas toolboxes, vocês também podem acompanhar elas, tá? No site da Mefux, onde você pode pegar essas toolboxes, né? E ver esses exemplos que eu vou estar mostrando aqui no link direto da Mefux, tá? Você vai encontrar lá essas toolboxes também, tá? Daqui a pouquinho a gente compartilha o link aí com vocês. Mas, só voltar aqui para o software. Por exemplo, né, na parte do Robot System, nós temos aqui, né, uma toolbox bem específica para essa questão do braço robótico em si, tá? Onde você vai ter ali diversas soluções, né, diversas demos que podem ser feitas, né, que podem ser utilizadas como start, né, como vocês estão vendo aqui, um start para o seu sistema que você está querendo implementar aí na sua indústria, né, na sua empresa, né. Temos também exemplos de design de algoritmos, né, projetos de algoritmos para o manipulador, envolvendo, como eu falei, todo aquele percurso, né, da trajetória, modelos de robôs já prontos aqui, né, de braços já prontos, com toda a cinemática já envolvida, né, das juntas em si, né. Temos também a cinemática invertida também, né, de acordo com os movimentos do robô. Temos também o planejamento de movimento desse braço robótico, né? Seja ele também de um trator, temos diversos exemplos aqui também sobre isso. Geração da trajetória, como eu falei, né? Essa trajetória ela não pode ter um obstáculo, então você precisa calcular, você precisa traçar essa trajetória para que o seu robô, lógico, de acordo com os movimentos que ele possui, consiga fazer essa trajetória de maneira limpa, de maneira suave. Detecção de colisão, né? Aqui não só é importante para o robô, né? Mas também para que ele consiga, por exemplo, né? Fazer uma limpeza, né? No caso de um design de algoritmo de um robô móvel, né? Fazer a limpeza de toda a casa, né? Então ele tem que varrer todo esse perímetro aqui, né? Isso também já tem modelos prontos dentro do software aqui. Temos simulações, modelagem de robôs, né? Robôs industriais, enfim, né? São muitas as partes. Também temos geração de código, né? Exemplos de geração de código, como você faz isso, né? Cada um desses exemplos vocês já têm disponíveis nessa toolbox, tá? A outra que eu gostaria de mostrar, e depois eu vou até mostrar, pessoal, alguns exemplos práticos, né? Desses modelos aqui para vocês. Mas a outra que eu gostaria de mostrar é o UAV Toolbox, que são para veículos não tripuláveis, como os drones, né? Então nós temos, lógico, todos começam com Get Start, que é, se você não conhece essa ferramenta, né? A Method traz demos bem, vamos dizer, suaves, né? Para você iniciar e entender boa parte dessa toolbox por meio dessas demos iniciais. Temos também análise de voos, né, em diversos aspectos. Eu até esqueci de comentar isso, o próprio software, ele traz também vários modelos, né, de gadgets, se não me engano, que a gente chama, para voos, né, para você, de certa forma, capturar as informações de voo de maneira exatamente como você vai ter na prática, né? A latitude, longitude, né? A direção do voo, enfim. Você já encontra várias ferramentas embutidas ali também. Temos simulações de cenários, né? Envolvendo aqui a segmentação semântica, que é uma das aplicações de Deep Learning bem interessantes, né? Nesse aspecto, onde o drone, né? O avião, no caso, ele vai identificar ali o que está na frente dele, se é um obstáculo, se não é, né? Enfim, temos visualizações, processamento de dados, né? Como é que você faz isso? Temos suporte para Mavlink, enfim. São muitas as funcionalidades, trajetória de voo, como vocês estão vendo aqui, né? Mapeamento de
de ambientes, né, que ele possa estar mapeando para você também. Então, aquilo ali pode ser uma plantação, pode ser prédio, pode ser, enfim, qualquer coisa que você queira mapear. O MATLAB Simulink já traz diversas soluções aqui, tá? Eu vou mostrar agora aqui, deixa eu voltar para os slides. Vou mostrar para vocês, até porque o nosso tempo também já está acabando aqui. Vejam só, né? Neste exemplo aqui, utilizamos a Toolbox Robot System, tá? Para modelagem e simulação da identificação de movimento, né, de transporte com obstáculos. Nesse caso aqui, tá indo isso. Nesse caso aqui, então, o primeiro robô, ele identifica o objeto, né? Depois ele o transporta de acordo com a trajetória traçada, sem obstáculos. E, por fim, né, com a percepção de contato, ele deixa o objeto no seu destino, tá? Vejam que a sincronia, né, do movimento ela é perfeita e ele consegue realizar isso da melhor forma possível, né? Agora vai pegar o segundo objeto. De novo, né? Identificando, traçando a rota, né? Lógico, tem um obstáculo aqui, em que ele não pode, em nenhum momento, né? Estar no caminho dele, né? E ele consegue traçar essa rota. Percebam, né? Que seja qualquer tamanho de objeto, né? Isso aqui é importante também ressaltar. Se ele pegar um objeto maior, essa trajetória às vezes não é, a trajetória anterior não é interessante, né? Então ele precisa realmente pensar, ele precisa fazer isso de maneira autônoma de acordo com cada tipo de objeto, tá? O outro exemplo, olha só, neste exemplo aqui, usando a mesma ferramenta, né, essa Toolbox Robot System, que nesse caso aqui, né, o robô ele interage com o ambiente, né? Porém, lógico, né, antes, né, ele passou por diversos cenários aqui no ambiente, né, para que, por exemplo, não machucasse, né, a pessoa que está ali. Então, se ele tiver um anteparo, se ele estiver carregando, ele não vai soltar o objeto, né, mas ele vai tentar executar e soltar na mão do usuário ali aquele objeto que ele programou para ser é, para ser transportado, tá? Então, como eu falei, né, a vantagem do ambiente virtual é que você pode errar, você pode fazer vários casos aqui, né, e ver o que você tem de efeito, né, para quando você precisar executar aquele tipo de serviço, aquele tipo de tarefa na prática, você não vai ter as mesmas consequências, né, de erros ou de possíveis empecilhos, né, durante a execução. Essa parte aqui é interessante também na parte de aquisição de dados, né? Existem diversos exemplos também. Aqui está um no qual o robô ele se move, né? E ao transladar ele vai reconhecendo o ambiente, vai mapeando todo o local, né? Isso é bem interessante também quando a gente pensa em regiões maiores, né? E que precisam ser monitorados. Então a gente está pensando até no voo, né? Isso aqui é interessante também. Você fazer o mapeamento e reconhecimento de uma plantação, de um ambiente, né? Onde você tem ali, sei lá, uma quantidade X de produto que você queira estar monitorando, que você queira estar quantificando, né? Isso é muito importante também. Para o AV2Box, olha só, temos alguns exemplos aqui também, né? Não só a interface, né, ajuda ao usuário, né? Como vocês estão vendo aqui, como eu falei, aqueles gadgets de voo, né? Nós temos à disposição também. Então, ali ele tem os dados da altura, as coordenadas, né? Nessa simulação aqui temos o ambiente virtual idealizado, né? O ambiente no qual o drone vai ter na prática, né? Ele foi todo feito aqui, né? Por meio das ferramentas do MATLAB Simulink, tá? Onde ele vai identificar a placa, ele vai fazer as operações nas quais ele tem que fazer, tá? É bem interessante também. E nesse segundo exemplo, né, vemos um drone que identifica um objeto na mão do usuário e ele segue esse objeto, né?
lógico, com uma distância ali segura, né, ele segue de acordo com a definição, né? Que são ótimos exemplos também, se você tem alguma coisa que você queira monitorar full time, ele reconhece e identifica o tempo todo. Aqui, olha lá, a identificação real do objeto e ele vai monitorando de acordo com a câmera que ele está ali. São vários exemplos, tá, pessoal? Eu trouxe aqui só alguns, até vou pedir para o Pedro compartilhar com vocês aí os exemplos que tem das duas toolboxes, tá? Do Robot System Toolbox e do UAV Toolbox. Vocês ali vão ter à disposição algum desses exemplos, né? Dentre outros que vocês queiram estar consultando e estar averiguando o que pode ser feito com essas duas ferramentas, tá bom? Muito bem, agora entrando no case de sucesso, para a gente já ir fechando aqui e amarrando as ideias. Lógico, né? Antes de mostrar um dos cases, sempre fica a dúvida, né? Quem são os nossos clientes, né? A OpenCAD fala tanto de tecnologia, né? Mas ela oferece essa tecnologia para quem? Aqui estão alguns dos nossos clientes, né? Como a tecnologia ela é uma coisa a ser alcançada para todas as empresas agora, né? Nós temos clientes que vão desde o setor automotivo até o setor aeronáutico, né? Diversas empresas aí que vocês estão vendo, mas não é só o mercado, né? Em si, né? Que importa para nós. Temos também todo o apelo de qualificação, vamos dizer, né? Então, as ferramentas MATLAB Simulink também são para a academia, para as universidades, para as faculdades, né? Como vocês estão vendo aqui, temos diversos exemplos aqui que utilizam essa ferramenta e que fazem uso dela para preparar os alunos para o mercado, né? E como eu falei, lembra lá da tendência inicial, né? Das aplicações robóticas e autônomas? Ela passa pela qualificação. Não tem como, pessoal. Ela tem que passar pela qualificação. E a qualificação envolve ferramentas, envolve tecnologias, envolve soluções prontas, né, que você já vai encontrar no mercado, assim como as ferramentas do MATLAB Simulink estão oferecendo, né? Muito bem. E no nosso case aqui, mostrar ele rapidinho, inclusive ele tem um vídeo muito interessante também. Esse case, que eu trouxe aqui, ele é da Airnamics, se não me engano, que é uma empresa eslovênia que ela desenvolve sistemas para a parte mecatrônica e de drones, né, e de outros equipamentos robóticos também, tá? Essa empresa, ela tinha como desafio, né, ela projetar, desenvolver um sistema de movimento de câmera aérea para quê? Né, câmera aérea, né, não tripulado, né, ou seja, a gente está falando de drones aqui, para a filmagem aérea de curto alcance, tá? Então, ela tinha esse desafio, né, e não sabia como estar realizando isso. Então, ela entrou em contato, né, com a Matrix ou com a OpenCAD. Daí, a solução foi usar o que? As ferramentas MATLAB Simulink para desenvolver o modelo UAV, a fim de que ele tivesse todo o sistema de controle e toda a dinâmica voltada para mover a câmera, para captar toda a imagem necessária para o monitoramento e classificação dos objetos, tá? Lógico, aqui só mostrar rapidinho os resultados, né? O que isso trouxe de resultados para eles? Time to market reduzido, principalmente graças à metodologia Model-Based Design incorporada. Anomalias de voos foram detectadas e resolvidas antes dos voos, né? Então, como eu falei, se você tem que errar, você tem que errar no ambiente virtual. Não tem como, porque quando você for voar, ali não tem erro, né? Ali você tem que já vistoriar tudo o que acontece de acordo na prática, né? E você pode trazer essa prática para dentro do software, né? Tempo de duração reduzido, né? Ou seja, a redução dos erros por meio da simulação, como eu falei, possibilitou aí, né? Que semanas de testes fossem reduzidas em horas, né? Eu espero que nesse caso aqui, pessoal, tenha ficado evidente como as ferramentas da OpenCAD podem trazer inovação e melhorias com os modelos digitais de processos para aplicação robótica e autônoma, deixando assim, né, a empresa ainda mais
competitiva no mercado. E olha só esse exemplo aqui final, até já estou estourando o tempo aqui, mas ele é rapidinho, tá? Só para ilustrar um pouquinho para vocês, né, do que um drone, né, um simples robô, né, pode fazer, né? Eu trouxe aqui um exemplo final, onde a gente enxerga ali um drone, né, com a tecnologia embarcada já nele, né, com as ferramentas do MATLAB Simulink. Esse funcionário ele precisa monitorar e quantificar essa quantidade de volume de minério, de extração enfim, de um produto que ele extraiu, né? Então, para isso, ele utiliza drones. Neste caso aqui, né, da mineradora, ele precisa mensurar esse minério, né? E o terreno no qual, pensa só, né? O terreno de uma mineradora, ele está em constante mudança, né? E fazer isso por pessoas, né? Quantificando locais, fica muito difícil. Mas por meio do drone, que voa e capta as imagens, você consegue, como ele vai mostrar aqui já já, ó, você consegue monitorar e apenas com um clique você consegue mensurar. Olha só que legal. Você consegue mensurar o volume e a capacidade de itens que você tem ali, né? Então, são ideias simples, mas que resolvem, né, uma dor muito grande do mercado, da indústria como um todo, né? E essas soluções estão embarcadas nas ferramentas que a OpenCAD oferece, tá bom? Beleza. Bom, pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês é isso. Agradeço bastante aí a atenção de vocês. Nosso horário aqui já até está encerrando. Eu espero que tenham gostado e entendido o assunto. A OpenCAD, ela, como de costume, tem soluções para diversas áreas. E a parte de robótica, óbvio, né? Drones, braço robótico, direção autônoma, não seria diferente, né? Temos diversas soluções aí no MATLAB Simulink e que vale a pena serem explorados, que vale a pena serem utilizados por vocês, tá? E, bom, só para fechar, temos o webinar daqui a, se não me engano, 2 semanas sobre esse assunto, né, de maneira mais detalhada. Na verdade, vai ser um Tech Talk, onde a gente vai trazer aqui um dos nossos engenheiros para estar falando em detalhes mais sobre essa parte de robótica, tá bom? Vai ter um bate-papo bem bacana. E eu convido vocês a se inscreverem, peço até o Pedro para estar compartilhando com vocês aí o link para a inscrição. E, lógico, vocês já sabem, né? A gente está nas redes sociais, esse vídeo já vai para o YouTube, onde vocês podem revê-lo e compartilhar com mais pessoas. E se gostou, depois já deixa lá o like, a curtida, compartilha com mais pessoas. Você está vendo esse vídeo agora, já deixa aí nos comentários a sua dúvida, que a gente está à disposição para responder aqui também, tá? E lógico, o Watson está te esperando lá, né, no TikTok, trazendo conteúdos inovadores, simples, que trazem uma boa experiência, né, ao usuário, explicando diversas coisas também relacionadas à tecnologia, tá bom? Pessoal, é isso. Estou encerrando esse webinar. Excelente dia para vocês. Forte abraço e até a próxima.